Olá, meu nome é Douglas, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pelo CEDERJ, no Polo de Campo Grande, e essa aula aqui é sobre briófitas. Os objetivos dessa aula são adquirir conhecimento sobre as plantas e sua interação com os demais elementos do ambiente, também simplificar o ciclo de vida das briófitas, indicando seus diferentes tipos de reprodução, e também interpretar os textos apresentados ao longo das atividades. O conteúdo dessa aula aborda as briófitas, como eu disse, e, e ele pretende abordar aspectos relacionados ao grupo, suas principais características, seu ciclo de vida e também os tipos de reprodução apresentados por elas. Eu classifiquei o público-alvo dessa aula como estudantes do segundo ano do ensino fundamental. Isso foi baseado na Base Nacional Curricular. Ah, o tempo de aula estimado para as atividades, no caso todas as atividades, eu não pretendo abordar tudo que eu elaborei dentro do plano de aula, mas de acordo com o plano de aula são de 3 a 4 tempos e isso vai depender do ritmo da turma e quantidade de alunos em sala. Ah, então, a princípio, eu trago uma reflexão, né? E a pergunta que dessa reflexão é o que nos difere dos demais seres. No caso, nós, como seres vivos, o que difere os seres vivos daqueles não vivos? E o esperado aqui é que os alunos eles tenham o seu devido tempo para pensar na resposta, obter essa resposta e eles cheguem à conclusão de que características como nascimento, reprodução, desenvolvimento, morte, sejam características que nos diferem daqueles seres não vivos, né? Seres inorgânicos. E isso acaba que leva em consideração os conhecimentos que esses alunos têm, né? Conhecimentos prévios, além de, além de contribuir no despertar de interesse, né, desses alunos para a aula. Tá? As atividades que eu desenvolvi, elas foram encadeadas de forma a apresentar o conteúdo aos poucos, de forma que o aluno pense, né, não assuma somente aquela postura passiva, enquanto o professor vai lá dando todos os conteúdos para ele, mas que haja reflexão entre cada atividade, com o intuito de tornar essa aprendizagem mais significativa. Na primeira atividade, eu exponho aos alunos duas imagens, é, e eu quero que eles me digam o que eles veem com essas imagens. São duas imagens de plantas. Na primeira, eu vou descrever aqui porque eu não tenho como mostrar essas imagens no momento. A primeira é um tapete verde formado por musgos, né, que são os principais representantes das briófitas. E a outra são imagens com pteridófitas, né, que são samambaias. E a ideia é que eles consigam distinguir com base naquilo que eles já sabem, e deem respostas bem genéricas mesmo, informando que são plantas, que são aquela plantinha que ele vê no quintal da vizinha e por aí vai. Na segunda atividade, é, a ideia é que eles respondam algumas perguntas que eu vou dizer a seguir.
Na primeira, no caso, para você, as plantas se reproduzem e o objetivo aqui é que eles ah, respondam o que eles sabem, se eles acham que as plantas se reproduzem ou não. Isso vai de encontro àquela pergunta que foi feita lá no início da aula, né? Pergunta é, reflexiva. E eles respondendo essa primeira pergunta, sim ou não, seguem para a segunda pergunta, né? No caso, com resposta positiva, que é sim, eles seguem para a segunda pergunta, que é. E eu descrevi da seguinte forma: se sim, com base no seu conhecimento, diga como você imagina que isto ocorra. Então, eles vão dizer com as próprias palavras a forma que eles imaginam que as plantas, caso eles não saibam ainda, a forma como eles imaginam que essas plantas se reproduzam. E na terceira pergunta, ela foi descrita da seguinte forma: a partir do que lhe foi apresentado, é possível classificar as plantas como seres vivos? Então, mais uma vez, eles vão recorrer à reflexão que foi feita no início da aula, que, por exemplo, se o que nos torna vivos são características, no caso, o que nos distingue como seres vivos são características como reprodução, crescimento, desenvolvimento, então, se as plantas elas apresentam tais características, então elas também podem ser consideradas como seres vivos, tá? E o comentário que eu faço aqui é o professor ele vai recolher, né, como proposta de avaliação, ele vai recolher essa atividade, essas respostas dadas por cada aluno e, e como são questões discursivas, será avaliado a capacidade de encadeamento de ideias desses estudantes, desses alunos, além da coerência entre as respostas apresentadas por eles. E também a sua capacidade de hierarquizar as ideias, apresentá-las de forma que faça sentido. Na terceira atividade, eu apresento três textos a esses alunos. No primeiro, eu abordo as briófitas, né, formando, passando informações gerais a respeito delas, como suas características, que são plantas de pequeno porte, que tem como principal representante os musgos, hum, que elas podem ser divididas em partes, né, que são os filóides, cauloides e rizoides, onde o primeiro, os filóides, tem, eles representam, tem um papel semelhante aos das folhas. No caso, eles realizam a fotossíntese, né? Eles são compostos por células com pigmentos verdes. Então, eles vão fazer essa fotossíntese, obtendo a energia necessária para as atividades metabólicas dessa planta. E já o cauloides, né, tem a função de sustentação. E os gizoides de se fixarem ao substrato, né, ao solo, obtendo assim deles tanto água como nutrientes. Ah, também formam, né, a grande dependência que essas plantas possuem da água, né, tanto para se manterem vivas, como também para atividades como reprodução. Também apresenta uma imagem mostrando um pouco da diversidade presente, existente entre os musgos. Né? Mostra três exemplos de musgos através de ilustrações. Em seguida, eu informo os tipos de ambientes que essas plantas elas são normalmente encontradas.
né, como elas têm essa dependência é, bastante grande de ambientes úmidos, então normalmente a gente vai encontrá-los em ambientes úmidos e também em ambientes com bastante sombra, que contribui para que elas não tenham uma perca de água tão grande através da transpiração. Também informo que essas plantas elas são facilmente encontradas dentro da natureza, desde que os locais onde elas estejam apresentem essas características, né? Serem bastante úmidos e sombreados. Elas podem ser encontradas em florestas, normalmente próximo a rios, sobre pedras, galhos, troncos, no geral. E também podem ser encontradas em ambientes com clima mais extremo, né? Como ambientes extremamente secos, como desertos, ou aqueles onde a temperatura é bastante baixa, como o continente antártico. E também podem ser encontradas próximo a ambientes marinhos, sobre rochas, embora a maioria delas não seja necessariamente aquática. No segundo texto, o título é As Plantas no Dia a Dia, e ele traz um pouco da nossa relação com as plantas, né? Todos os nossos alimentos que consumimos diretamente, que consumimos né, ao longo da vida, eles são, eles têm a ver, eles estão relacionados direta ou indiretamente com as plantas. Ah, né, as verduras, legumes, vegetais no geral que consumimos são plantas, né? As frutas que consumimos são frutos dessas plantas e também os animais que consumimos nas nossas refeições, eles não são plantas, obviamente, mas eles são alimentados com plantas, né? As plantas fazem parte da dieta desses animais e por aí vai. E da mesma forma que ela está bastante associada à nossa alimentação, também está presente de forma bastante intensa no nosso dia a dia, né? Seja no nosso vestuário, né? A pigmentação de roupas, produção de lã, né? Está associada à produção de na produção de roupas no geral, medicamentos, hum, medicamentos é, são utilizados também amplamente em paisagismo, atividade de paisagismo, tem em determinadas religiões, elas estão presentes como elementos dentro de cultos variados. É, por exemplo, culturas como a cevada, arroz e trigo, elas estão já há muito tempo dentro da nossa cultura, né? São bastante amplas e recorrentes, né? Tanto que hoje ainda somos bastante dependentes desses tipos de culturas. Hum, e por aí vai. Tá? Sem falar, né, que no Brasil, né, as grandes atividades econômicas, elas estão extremamente relacionadas com as plantas, né? Com a produção de alimentos, exportação de alimentos, entre outras coisas. E o último texto é reprodução, trata da reprodução das briófitas. Tá? Nele eu abordo os dois tipos que essas plantas apresentam, né? Que é a reprodução sexuada, né, é aquela onde ocorre respectivamente produção e liberação de gametas, né, os gametas masculinos e gametas femininos, produzidos na maioria das vezes pela mesma planta e que se encontram, né, formando o zigoto
e esse passa por atividades de mitose intensivamente até formar um novo indivíduo e assim ocupando uma nova área no ambiente. É, também temos a reprodução assexuada, que é, pode ser classificada como um dos primeiros tipos de reprodução, né, que é através do brotamento. Então, essa planta ela intensifica a sua atividade de mitose, né, até formar um novo membro e depois de determinado tempo, né, essa atividade de mitose ela se encerra e esse membro acaba se rompendo da planta mãe e assim sendo disperso pela água e, e ocupando um novo ambiente. E no caso, o objetivo aqui da leitura dos textos é que se entenda um pouco mais das plantas, com ênfase no grupo citado, né, as briófitas, e como nos relacionamos com elas e demais elementos do ambiente. Com a leitura, é possível sondar os alunos através de uma avaliação informal, verificando o que foi aprendido, podendo fazer perguntas referentes ao texto que foi lido e verificar se foi aprendido de fato o conteúdo por esses alunos. Essa atividade, esse tipo de avaliação, ele não tem um impacto tão grande na composição de nota dos alunos, mas fornece um feedback importante ao professor para que ele possa tomar decisões sobre os tipos de abordagem que ele vai escolher daqui para frente. E esse foi a aula que eu desenvolvi como atividade obrigatória para a disciplina de estágio supervisionado 2. E é isso.